Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a nutricionista Paula Mello, estou aqui gravando esse vídeo para vocês hoje para falar um pouquinho sobre Carb-Up e Dia do Lixo. Eu fiz uma transmissão ao vivo pelo Instagram muito legal, várias pessoas participaram, tiveram muitas perguntas sobre esse tema, mas infelizmente a transmissão não fica salva, né? Então meu objetivo aqui hoje é gravar um vídeo mais curtinho para vocês, para tentar passar o máximo das explicações que eu passei lá no dia, tá certo? Poxa, mas sempre que tiverem transmissões ao vivo, participem, é muito legal. Bom, eu tô aqui com o notebook aberto para não esquecer de falar nada com vocês e até anotei aqui algumas perguntinhas que me fizeram lá, exatamente para eu poder transmitir o máximo de conhecimento até a partir das perguntas que foram geradas lá, que talvez sejam as dúvidas de quem está assistindo esse vídeo agora aqui pelo YouTube, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, Carb-Up seria a mesma coisa, a gente usa geralmente vários termos diferentes para falar desse aumento de carboidratos, né, desse aumento intencional de carboidratos na alimentação. A gente poderia usar o termo Carb-Up, usa-se também o termo Carb Load ou Refeed, ou ciclagem de carboidratos, dieta de ciclagem de carboidratos. E no fim das contas, qualquer um desses termos, vamos usar o Carb-Up aqui, o Carb-Up nada mais é do que um aumento intencional da quantidade de carboidratos na alimentação. Então, via de regra, pessoas que fazem Carb-Up são pessoas que no dia a dia fazem uma alimentação mais low carb, ou seja, uma alimentação com teor reduzidos em carboidratos. Para quem não está muito familiarizado, o grupo dos carboidratos é aquele que envolve os cereais e os grãos, né, de maneira geral, arroz, feijão, milho, trigo de maneira geral, todos os derivados de trigo, frutas doces também são fontes de carboidrato, açúcares em geral, então doces, sobremesas, pães, massas. Tudo isso é fonte de carboidrato, tapioca, tubérculos e raízes como batata, mandioca, mandioquinha, batata doce. Então é um grupo grande realmente que representa essa classe, né, de um dos macronutrientes, que é o carboidrato. Então, via de regra, pessoas que fazem uma alimentação com reduzido teor em carboidrato, a depender do objetivo, podem escolher 2 dias na semana, ou um dia a cada 10 dias, não existe um protocolo correto, digamos assim, de Carb-Up, tudo vai depender do objetivo da pessoa, mas a pessoa pode escolher um desses protocolos, uma dessa quantidade de dias na semana, para aumentar intencionalmente o consumo de carboidratos. Bom, mas então quais seriam as aplicações, né, de um Carb-Up? Basicamente a gente tem umas 3 aplicações, eu diria. A gente pode falar de uma pessoa que ela está fazendo uma corrida de longa distância, por exemplo, alguns maratonistas que eu atendo. Às vezes, não são maratonistas profissionais, são pessoas que, por hobby, gostam de correr e fazem uma maratona por ano, por exemplo. E, digamos assim, que no dia a dia elas buscam mais uma perda de gordura, elas buscam emagrecimento até para melhorar essa performance na corrida de maneira geral. Então, enquanto elas estão buscando emagrecimento, via de regra eu vou prescrever uma dieta, eu vou buscar estratégia de redução de carboidratos na rotina, porque isso realmente facilita o emagrecimento. Eu tenho outros vídeos aqui no YouTube que falam de dieta low carb para emagrecimento. Quem está na dúvida sobre isso é só ir buscar um desses vídeos, tá certo? Mas bom, então, via de regra, essa pessoa ela vai consumir na sua rotina um teor mais baixo em carboidratos. Mas para ela, quando a gente fala de performance esportiva, se eu estou falando que na maratona a pessoa tenha um melhor desempenho esportivo, é interessante que essa pessoa esteja com o glicogênio muscular repleto, que ela esteja com toda a sua reserva de carboidrato no corpo, que a gente reserva carboidrato no corpo na forma de glicogênio. É importante a nível de performance que essa pessoa ela esteja com esse glicogênio repleto. E para isso, o que é que a gente faz? A gente pode utilizar uma técnica de Carb-Up poucos dias antes da prova. Isso é uma coisa, na verdade, que naturalmente até maratonistas profissionais fazem, para aumentar, para ter o que a gente chama de supercompensação desse glicogênio muscular.
para ter um aumento acima do normal desse glicogênio. Então, mesmo pessoas que vêm mantendo uma quantidade mais alta de carboidrato na dieta, via de regra, elas passam um período, uma semana, por exemplo, em que elas reduzem drasticamente a quantidade de carboidrato para pelos próximos 3, 4 dias anteriores à maratona, anteriores à prova que elas vão participar, elas jogam o carboidrato lá para cima, elas fazem um aumento exponencial no consumo de carboidratos para que todo esse glicogênio que foi perdido ao longo desses dias com baixo carboidrato e com alto nível de treinamento, para que ele seja completamente reposto, tá certo? E geralmente ele vai ser reposto até no nível maior do que o normal. Então, esse seria um dos objetivos em se fazer um carb up. Então, seria uma melhora de performance, digamos assim, para algumas classes de práticas de atividade física, né? Como, por exemplo, uma maratona, uma corrida de longa distância. O outro ponto que a gente geralmente utiliza carb up, e isso na prática clínica é muito interessante, geralmente é uma estratégia muito utilizada por nutricionistas, é para se quebrar platô. Platô na perda de peso, que eu digo. Então, a pessoa que ela vem perdendo peso já há um tempo, ela pode em algum momento simplesmente estagnar. Aquela estratégia que vinha dando certo para ela sempre, pode ser que chegue um limite ali em que ela, às vezes, já está até com um percentual de gordura razoável, no limite superior ali do saudável, mas ela quer reduzir sempre um pouquinho mais, né? Possa ser que ela dê uma estagnada nesse momento. Então, uma das técnicas que a gente pode utilizar, tem várias técnicas que a gente pode empregar, mas uma delas é justamente fazer um carb up. Isso para uma pessoa, claro, que vinha consumindo poucos carboidratos. Então, esse carb up, como eu estava dizendo antes, não existe o protocolo mais correto, então tudo tem que ser avaliado muito caso a caso, ver qual é o histórico dessa pessoa, ver há quanto tempo ela está numa dieta mais low carb, mas o objetivo, independente de ser uma vez na semana ou dois dias a cada 10 dias, isso aí a gente vai ter que avaliar e prescrever conforme muito o histórico do paciente. Mas independente desse protocolo, o fato da gente elevar os carboidratos tem um objetivo principal da gente aumentar a quantidade de leptina. A leptina é um hormônio muito importante no nosso corpo, é um hormônio que a gente chama ele de hormônio da saciedade. Ele é produzido pelas nossas células de gordura. E o grande lance é que a leptina ela tem um papel muito importante, porque quando a gente começa a emagrecer muito, via de regra, essa quantidade de leptina ela acaba sendo minimizada no nosso corpo, ela reduz muito, a produção de leptina é reduzida, principalmente com dietas low carb. E quando a gente nota uma queda muito brusca na liberação de leptina, via de regra vem muita fome associada, vem uma vontade muito grande de aumentar a ingestão alimentar. E aí que a gente começa a ver que a pessoa não consegue ter mais resultados, que a pessoa atinge realmente esse platô, estagna de vez. Então, é bem interessante para o corpo, eventualmente, a gente dar um estímulo para aumentar essa quantidade de leptina. E um carb up, ele consegue fazer isso. Um aumento exponencial no consumo de carboidratos, um dia na semana, 2 dias na semana, ele acaba elevando essa leptina e fazendo com que a pessoa naturalmente consiga perder peso novamente. Então, esse eu acho que é um dos pontos principais e talvez um dos mais utilizados por boa parte dos nutricionistas a nível de melhora de composição corporal no consultório. Tá certo? Então, em termos de quantidade, deixa eu ver se eu já falei aqui. Um ponto importante também, que seria um outro objetivo, é quando a pessoa ela deseja manter uma performance esportiva, principalmente em treinos que utilizam basicamente o carboidrato como substrato energético, e um desses treinos é, por exemplo, a musculação. Então, às vezes a gente tem um praticante de musculação que está fazendo tudo certinho, já está numa fase mais final, digamos assim, de queima de gordura, naquela fase que a gente chama de definição muscular, então que ele vem ali tentando manter um bom volume muscular, mas tentando perder aquela gordurinha final ali, e essa pessoa geralmente às vezes está vindo num protocolo low carb há bastante tempo. Para essas pessoas é bem interessante a gente começar a manter carb ups mais frequentes, digamos assim. Então, por exemplo, um carb up semanal se aplicaria a essas pessoas. É uma pessoa que ela já tem um percentual de gordura legal, mas que ela quer melhorar ainda mais esse percentual de gordura. Então, é bem interessante porque aí você consegue manter ela num baixo nível
nível de carboidrato, ou seja, fomentando mais a queima calórica ao longo da semana. E aí você tira um dia para aumentar bastante o consumo desses carboidratos. A gente já vai explicar o que é esse bastante, tá? A gente vai falar em quantidades. Mas a gente pega um dia para aumentar esse consumo de carboidratos e, consequentemente, nesse dia de aumento de carboidratos, essa pessoa ela vai preencher esse glicogênio muscular, lembre lá que é a nossa reserva de carboidrato no corpo, então a pessoa vai conseguir preencher esse glicogênio para que ao longo da semana, nos treinos dela, ela tenha glicogênio muscular para utilizar nesse treino. Via de regra, eu, pelo menos a nível de consultório, gosto de sempre, principalmente para esse grupo de pessoas, gosto de sempre passar um pouquinho de carboidrato no pós-treino. Então, esse pouquinho de carboidrato é sempre uma forma de estar preenchendo parcialmente esse glicogênio, mas como, via de regra, a gente está falando de uma pessoa que treina intensamente, que os treinos são fortes, ela tem grandes chances de depletar bastante as reservas de glicogênio. Então, esse pouco de carboidrato ele nunca vai ser suficiente para repor completamente esse glicogênio. Então, o que a gente faz pegando um dia, pode ser do fim de semana, por exemplo, a gente pega um dia para aumentar bastante, para que ela volte a estocar por completo esse glicogênio e tenha esse armazenamento de carboidrato aí para gastar nos próximos treinos ao longo da semana. Tá certo? Então seria uma maneira de manter uma queima de gordura, mas ainda assim conseguir manter um bom nível de treinamento. Então, esses seriam os 3 principais objetivos de se fazer um carb-up. Bom, vamos falar agora então assim de quando eu tô pescando aqui para não esquecer de falar nada para vocês, tá certo, pessoal? Então, quando começar o carb-up? Em que momento seria o ideal, né, de fazer o carb-up? Como eu falei, não existe o protocolo ideal, tudo vai depender muito do histórico da pessoa, o quanto essa pessoa tem para queimar de gordura, qual é o objetivo principal dela, é uma performance esportiva, não ainda queima de gordura, então tudo isso tem que ser avaliado. Mas basicamente o ideal seria principalmente que a gente fizesse um carb-up quando a gente tivesse com nossas reservas de glicogênio realmente depletadas. Então, o ideal é até você fazer um bom treinamento, de preferência, antes de iniciar o dia do carb-up, o dia do consumo mais agressivo de carboidratos. Então, por exemplo, se você escolhe o seu sábado para fazer, começa o sábado com um treino bem legal, um treino que você mexa o máximo de grupamentos musculares possível, para que a gente tenha realmente uma depleção máxima dessa concentração, dessa quantidade de glicogênio muscular. E aí nesse dia a gente vai aumentar bastante o consumo de carboidratos. Basicamente, o tipo de carboidrato, né? Qual seria então a quantidade e tipo de carboidrato que a gente poderia utilizar? Em termos de quantidade, vai ser bem variado. Se a gente fala de uma quebra de platô, por exemplo, vai depender muito do quanto a pessoa vem consumindo de carboidrato ao longo da semana. Então, por exemplo, se a gente fala de uma pessoa que está fazendo uma dieta cetogênica, uma dieta de baixíssimo teor em carboidrato, é uma pessoa que vai conseguir, que, digamos assim, pode no carb-up consumir uma quantidade maior de carboidrato. O que seria essa quantidade maior? Vai depender muito, via de regra a gente faz um cálculo por peso de massa magra, mas a gente poderia falar em 400 gramas de carboidrato, por exemplo, para se comer num dia. Já uma pessoa, às vezes, que vem mantendo uma quantidade intermediária de carboidrato, digamos, em torno de 100 gramas de carboidrato por dia, nos dias de carb-up é interessante que essa pessoa não consuma tanto carboidrato assim, porque bem provavelmente essas reservas de glicogênio dela nem estão tão depletadas assim. Tudo vai depender, na verdade, do nível de treinamento também dela. Então, observem que são muitas variáveis, não dá para eu falar assim para um público geral e tão heterogêneo, não dá para eu ser certeira nessa quantidade de carboidrato. Mas uma pessoa que comesse em torno de 100 gramas de carboidrato por dia, provavelmente ali no carb-up ela passaria a consumir 250, 300 gramas de carboidrato. Vai depender bastante, gente, não tem como eu falar de uma maneira tão precisa assim. Tem alguns autores que fazem até um cálculozinho, mas que eu diria assim, muito cuidado com esse cálculo, porque isso pode ter uma aplicação muito mais para uma pessoa no nível de atleta do que para uma pessoa que faz o treino dela normal 3, 4 vezes por semana. Então cuidado para saber se você tem um perfil para esse tipo de estratégia ser aplicada ou não. Mas em termos de quantidade, alguns autores falam em calcular em torno de 8 a 10 gramas de carboidrato por quilo de massa magra.
Então, para isso, você teria que saber a sua composição corporal. Digamos assim, vamos lá fazer uma cálculo arredondando algumas coisas. Se eu peso 50 quilos e tenho 20% de gordura, significa que eu tenho 10 quilos de gordura no corpo. Então, eu tenho 40 quilos de massa magra no corpo. Porque, entendam, massa magra é tudo que não é gordura. Então, massa magra é músculo, água, ossos, órgãos, é tudo que não é tecido gorduroso. Então, se eu tenho 40 quilos de massa magra e eu usasse essa proporção de 10 gramas de carboidrato por quilo de massa magra, eu estaria falando, no meu caso, de um cardápio de 400 gramas de carboidrato. Então, poxa, isso é basicamente 4 vezes o que eu venho consumindo na média por dia, porque eu tenho uma média de consumo aí de em torno de 100 gramas de carboidrato no dia. Então, é aumentar bastante o consumo de carboidratos no dia. Então, tem gente que às vezes faz uma dieta bem cetogênica e acha que comer uma colher de purê de batata doce é um cardápio. Não, isso não é um cardápio. Até porque, lembrem bem, tá? 400 gramas de carboidrato não são 400 gramas de batata. Em 100 gramas de batata, a gente tem em torno ali de, vamos chutar, uns 30 gramas de carboidrato. Então, façam as contas aí. 400 gramas de carboidrato é batata pra caramba. Não só batata, como tapioca, cuscuz de milho, mandioca, o que você quiser. Na verdade, falando até em termos de qualidade desse carboidrato, né, que tipo de carboidrato poderia entrar? Poderiam entrar todos, gente. Óbvio que aí vem até o uso da expressão lá que eu falei no início do dia do lixo. Eu não gosto dessa expressão, sinceramente. Eu não acho que a gente deveria usar um dia de cardápio para comer um monte de porcaria, um monte de alimento cheio de açúcar. Porque primeiro que lembrem bem, açúcar realmente não faz bem pra gente hora nenhuma. Principalmente se você decide comer um monte de açúcar no dia. Comer 400 gramas em forma de açúcar. E outro ponto bem importante é que se a gente falar de alimentos de má qualidade, ou seja, alimentos industrializados, doce, sobremesa, sorvete. Vamos usar sorvete como exemplo, por exemplo. Um sorvete, ele não vai ter só carboidrato, ele não vai ter só açúcar. A depender até da qualidade, ele vai ter muita gordura e gordura trans. Então, pense que o alimento industrializado, via de regra, ele não vai ter só o carboidrato. Ele geralmente vai vir com muita gordura associada. E o mais interessante, pessoal, e aí anotem essa dica, o mais interessante é que no dia de cardápio você minimize o consumo de gordura. Porque senão sua ingestão calórica vai ficar muito, muito elevada. Então, o dia de cardápio, pelos poucos estudos que a gente tem, eles não fomentam o ganho de gordura. Se você depleta bem esse glicogênio e faz o cardápio, você vai ter riscos mínimos, irrisórios de aumentar a percentual de gordura, tá certo? Eu diria que é quase nula essa probabilidade. Isso, óbvio, se você dosa essa quantidade de alimento porcaria que vai entrar nesse dia. Porque, como eu falei, acaba que se você colocar muito carboidrato associado a muita gordura, a sua ingestão calórica vai ficar muito elevada. E aí, perde o sentido. Aí realmente não é interessante. O que a gente está tentando aqui é uma estratégia para aumento de leptina, para melhora de performance nos seus treinos posteriores aí ao longo da semana. Então, existe um objetivo muito específico que não é o objetivo simplesmente de aumento da ingestão calórica, é o objetivo do aumento do consumo de carboidrato. Então, para evitar que essa ingestão calórica aumente muito, é interessante que você aumente os carboidratos, mas reduza o consumo de gordura nesse dia do cardápio, tá certo? Então, por isso, muito cuidado com essas comidas tranqueira que você poderia colocar para dentro. Óbvio, dá para você aproveitar o dia do cardápio para comer uma sobremesa que você goste, para aumentar a sua ingestão, para aumentar ligeiramente a sua ingestão de açúcar? Claro que dá. Então, pessoal, se eu pudesse resumir em 3 dicas para você que está assistindo, que chegou num platô de queima de gordura, não consegue mais queimar gordura e visa o cardápio como uma estratégia para quebra do platô, para tentativa de quebra do platô, eu diria 3 dicas principais. A primeira é faça apenas um dia de cardápio. Talvez a cada 7 dias, uma vez na semana, ou um dia de cardápio a cada 10 dias de alimentação mais low carb. Aí você pode fazer testes diferentes.
Isso eu digo de fazer apenas um dia, porque via de regra para pessoas que já têm até um baixo percentual de gordura, alguns atletas, por exemplo, do fisiculturismo, a gente pode até usar às vezes 2 dias de carb-up na semana. No primeiro dia a gente aplicaria aquela regra de 8 a 10 gramas de carboidrato por quilo de massa magra, e no segundo dia a gente aplicaria em torno, metade disso, né, em torno de 5 gramas de carboidrato por quilo de massa magra. Mas para ficar mais numa zona de segurança, para você que ainda tem muito percentual de gordura a reduzir, eu diria para fazer apenas um dia de carb-up, talvez seja mais seguro, tá certo? A segunda coisa é, olha a qualidade do alimento que você vai estar comendo. Então, consuma apenas carboidratos de boa qualidade. Independente se ele tem alto índice glicêmico ou não, tá certo? Mas o que eu me refiro aqui de boa qualidade evite alimentos que são ultraprocessados, que são muito processados, porque muitas vezes eles vão ter carboidrato associado a muita gordura. E essa, na verdade, é a terceira dica. Reduza a quantidade de gordura que você consome no seu dia de carb-up. Tá bom? Em termos do tipo de carboidrato, é como eu já falei, a gente pode utilizar carboidratos de alto índice glicêmico. Você pode utilizar tapioca, uma geleia de fruta 100%, cuscuz de milho, para quem gosta, todos os cereais, farinha de mandioca, você pode utilizar tudo isso, tudo que for de alto índice glicêmico pode entrar, não tem problema, principalmente se for mais próximo ao treino. Mas tente minimizar os que são muito processados, muito mais pela associação que vai vir de gordura e pela péssima qualidade do produto do que qualquer outra coisa, tá bom? Então dá para se comer produtos que sejam naturais, que tenham uma boa procedência, uma boa qualidade e que sejam de alto índice glicêmico, não tem problema nenhum fazer isso nesse dia. É um dia de alegria. Tá certo? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui para falar com vocês. Então, assim, pessoal, só para finalizar, um ponto bem importante é você observar se essa estratégia realmente é para você, se realmente se aplica ao seu caso, se você realmente chegou num platô. Porque, fora a parte de performance, tá? Para quem visa performance, perfeito, essa estratégia é para você. Mas eu digo principalmente para quem acha que chegou num platô e que gostaria de usar a estratégia de carb-up para sair desse platô. Observe bem a sua rotina, se você realmente não está dando muitas furadas, se o seu treino está sendo uma intensidade boa, se o tipo de treino e a intensidade do treino está interessante. Porque muitas vezes as pessoas acabam cometendo um monte de furada ao longo da semana, furada na boa alimentação, que eu digo, associando isso a um treino que é subótimo e acha que chegaram num platô, que não estão conseguindo mais ter perda de peso. Aí não vai adiantar usar o carb-up, não vai adiantar porque bem provavelmente você não vai estar com seus estoques de glicogênio depletados. Então essa estratégia não vai funcionar para você. A probabilidade, na verdade, é de que você acabe ganhando gordura nesse dia de consumo exagerado de carboidrato. Então essa estratégia realmente é para ser utilizada para esses objetivos que a gente citou aqui, mas para isso tem que se estar fazendo o básico bem feito. Então, se você já está fazendo o básico bem feito, tem plena consciência que está fazendo tudo certinho, mas que o nível de queima de gordura estacionou, que está muito abaixo, talvez seja a hora de você dar uma aumentada nesse carboidrato aí periodicamente, para que você volte a ter uma queima de gordura efetiva. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assim, carb-up dia do lixo é um assunto muito amplo, mas eu quis abordar ele de uma maneira mais simples aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aí que eu vou responder ao longo do tempo. E, bom, vejo vocês no próximo vídeo. Por favor, assinem o canal, tá? Se vocês gostam do vídeo, deem um joinha para mim. E, bom, nos vemos no próximo. Um beijo e tchau, tchau para vocês.